Fala rapaziada, saudações vascaínas e temos muitas novidades no vídeo de hoje. Ministério Público do Trabalho entrando com uma ação aí contra o Vasco da Gama com relação àquelas 186 demissões em massa que aconteceu dentro do clube, que essa diretoria atual quis fazer dentro do Vasco. Pode gerar um grande problema para o nosso gigante da colina. A gente vai trazer aí tudo que está rolando, falar também com relação a esse adiamento da partida. Tem mais problema. Hoje pela parte da manhã o mandatário da FERJ falou simplesmente que quis mudar a data porque estava com vontade. Então definitivamente é uma bagunça que acontece dentro do futebol, mas também dentro do Vasco. A falta de representatividade é enorme. Falar com relação também a reforços. Será que tem jogador vindo por aí? Será que o retorno de Luan pode acontecer? Zagueiro revelado aqui nas categorias de base do Vasco da Gama. Vamos trazer todas as novidades e temos muitas notícias do vídeo de hoje e é claro, você não pode perder. Então torcedor, se você quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje e fiquem ligados no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E além disso, também vou pedir para você deixar o seu like, o seu comentário com relação a esse atual momento do Vasco, o que você vem achando dessa atual diretoria do Jorge Salgado. Deixe a sua opinião aqui nos comentários e como eu venho fazendo nos últimos vídeos, vou responder um por um. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação, porque temos muitas novidades no vídeo de hoje e começar falando sobre uma grande polêmica que envolveu o Vasco na tarde de terça-feira. Foram várias, né, e essa foi uma delas referente ao lançamento de mais uma camisa do Vasco da Gama. O Vasco anunciou ali, é claro, junto com a capa, mais um uniforme que irá às vendas aí nos próximos dias nas lojas do Gigante da Colina para vender. É uma regata muito bonita, inclusive, tá aparecendo aí foto para vocês, uma regata com a nossa faixa tradicional ali do Vasco, preta e branca, também tem o modelo branco e preto. Lindo uniforme, muito bonito. Porém, não sei se vocês repararam, atrás do uniforme tem um símbolo de basquete, ou seja, essa camisa representa o basquete do Vasco da Gama. Porém, o grande problema é que o Vasco não tem mais basquete. A atual gestão do Jorge Salgado fez questão, segundo eles, é claro, né, de retirar ali algumas modalidades olímpicas do Vasco da Gama por conta da asfixia financeira que o clube vive, por conta da falta de dinheiro que o Vasco tem. E por conta disso, por conta de todas as complicações, resolveu tirar o basquete, mas hoje à tarde a capa lançou com o Vasco da Gama uma camisa referente a essa modalidade esportiva que é o basquete. E é claro, o torcedor vascaíno fica nessa dúvida, fica se perguntando o que vem acontecendo dentro do clube, porque um uniforme de um esporte é lançado, sendo que não tem mais esse esporte dentro do Vasco. A bagunça que vem acontecendo, infelizmente, nesses últimos tempos. É claro, volto a repetir, é pouco tempo de trabalho, são apenas 3 meses que o Jorge Salgado está no comando, mas já são muitos problemas apresentados por essa gestão. A gente quer que problemas sejam solucionados, não que mais problemas ocorram. É esse agora com relação ao uniforme de uma modalidade esportiva que não existe mais dentro do clube, infelizmente. Temos também esse problema que vamos falar no vídeo de hoje sobre o Ministério do Trabalho, mais asfixia financeira dentro do clube, tem problema com o adiamento da partida, são várias coisas que vem acontecendo dentro do Vasco que decepcionam, entristecem e é claro, fica ali na cabeça do torcedor o que esperar para esses próximos 3 anos. Então, infelizmente, mais uma bola fora aí da gestão com relação ao uniforme que não tem dentro do Vasco com relação a essa modalidade esportiva que é o basquete, esporte tão importante para o Vasco lá na década de 90. Mas vamos seguir, né, rapaziada? E vamos falar agora com relação a reforços, antes de trazer aí novidades com relação a esse adiamento da partida, falar sobre essa polêmica envolvendo o Ministério do Trabalho e a Justiça. Vamos falar rapidamente sobre reforços, porque temos novidades com relação a novos nomes que podem pintar dentro do Vasco da Gama. Vamos começar falando aqui sobre o Michel. Michel é um jogador do Grêmio, um volante, segundo notícias aí, está no radar do Vasco da Gama. Até o Vasco já teria feito uma proposta pelo atleta, um volante que na temporada passada estava no Fortaleza, infelizmente não conseguiu jogar muito no Fortaleza por conta de problemas relacionados à lesão. Ele estava por empréstimo, né? Ele é um jogador do Grêmio, foi a Fortaleza por empréstimo e por conta desses problemas de lesão não conseguiu ter ali uma sequência na última temporada. Ele retornou ao Grêmio,
está tratando dessa lesão no Grêmio e, segundo notícias, ele já está 100% recuperado, já está em condições de jogo, já está bem fisicamente e era o que o atleta esperava para procurar outros clubes, porque, segundo notícias, o Renato Gaúcho não quer mais o atleta aí no Grêmio para essa próxima temporada e um dos possíveis alvos do jogador é sim o Vasco da Gama. Não temos mais notícias a fundo com relação ao jogador, se há negociações, como estão essas negociações, se realmente ele vai fechar com o Vasco, não temos certeza de nada relacionado a isso. Mas que há sim uma procura, que o Michel está no radar, isso é certo. Porém, vamos esperar, o Michel está recuperado de lesão, uma investida mais forte vai acontecer nos próximos dias com relação ao atleta e provavelmente ele pode sim ser o novo reforço aí do Vasco para essa próxima temporada. Com relação ao Léo Santos, o nome aí que surgiu no Vasco nesses últimos dias, um zagueiro que atualmente está no Ituano, tem passagem por Ponte Preta, Criciúma, um jogador que está se destacando muito no Ituano ali no Campeonato Paulista nesse início de temporada, tem apenas 26 anos, bom na jogada aérea, foi citado ali, né, esteve no radar da diretoria vascaína nesses últimos dias, porém, segundo notícias, o Léo Santos está em negociações avançadas com outro clube e esse clube não é o Vasco da Gama, ou seja, muito provavelmente ele não virá jogar com a camisa do Gigante da Colina, negociações também descartadas relacionadas ao atleta. Temos mais duas notícias aqui, agora falar com relação ao Tony Anderson. Tony Anderson aí, um jogador que teve nesses últimos dias o seu nome ventilado de uma maneira muito forte dentro do Vasco, é um amigo pessoal do Morato, esteve jogando com o Morato no RB Bragantino nessa última temporada, inclusive foi oferecido ao Vasco da Gama, segundo algumas notícias, tinha o interesse de vestir a camisa do Vasco também, né, para essa próxima temporada, jogar dentro do Vasco da Gama, tentar uma reconstrução da carreira, é um atleta novo, um meio ofensivo de muita qualidade, infelizmente por conta de lesão, na última temporada não conseguiu ter também, né, uma sequência de jogos pelo RB Bragantino e um possível bom relacionamento, né, entre o Vasco e o RB Bragantino poderia favorecer e ajudar uma vinda do atleta ao Vasco da Gama. Porém, segundo notícias, o futuro do atleta ainda não foi definido. Isso veio direto do empresário do jogador. O Tony Anderson ainda não definiu o atleta, não definiu ainda o seu futuro junto ao Bragantino. Ele está aguardando ali respostas do Bragantino para saber o que irá ser feito. E segundo notícias, o empresário disse que quer definir o futuro dele o mais rápido possível. Ou seja, se o Vasco quer realmente ter o atleta, se há um interesse do Vasco com relação à vinda do Tony Anderson, tem que procurar o mais rápido possível, porque o Tony Anderson quer fechar o mais urgente, né, aí o seu futuro para essa próxima temporada. E para finalizar com relação a reforços, para a gente falar aí sobre essa polêmica relacionada ao adiamento da partida, sobre o Ministério do Trabalho, Vasco na Justiça, vamos falar sobre Luan. Luan aí, um jogador que vestiu a camisa do Vasco no ano, se eu não me engano, de 2017, 2018, jogador criado e revelado aqui nas categorias de base do nosso Gigante da Colina, um zagueiro que se destacou muito ainda no início do profissional, e foi vendido bem cedo aqui mesmo para o Palmeiras do Brasil, se destacou também no Palmeiras, porém infelizmente tem feito muitos erros aí nesses últimos jogos e jogos decisivos. E domingo, em mais uma decisão, o Luan errou mais uma vez. É o zagueiro titular do Palmeiras, inclusive, é um jogador de qualidade, mas errou pênalti e foi ali um dos principais erros dele, foram cruciais ali para o Flamengo fazer o gol da partida e isso revoltou demais os torcedores palmeirenses, falaram que era para o Luan rescindir o contrato com o Palmeiras rescindiu o contrato com o Luan, não quer ver o Luan nem pintado por lá, a torcida palmeirense, e aí começou os torcedores do Vasco a querer a vinda do atleta, inclusive muitos torcedores se iludiram com a possível volta do Luan aí para vestir a camisa do Vasco para essa próxima temporada. Quem sabe, né, seria muito bom a gente ter o Luan aí na zaga do Vasco, fechando com o Leandro Castan, com o Ricardo Graça. Seria um sonho, mas infelizmente é sim apenas um sonho. Muitos torcedores ainda acreditam numa possível volta do Luan, mas é muito complicado. O Luan tem um salário altíssimo no Palmeiras e além do mais, o Luan é um jogador de extrema qualidade, tem muito mercado na Série A, no Campeonato Brasileiro e também até mesmo no futebol europeu. Ou seja, a vinda do Luan, rapaziada, tá totalmente descartada para as pessoas que ainda sonham e acreditam no possível retorno dele, pelo menos por enquanto, nessa atual situação do Vasco. Esqueçam, Luan não virá vestir a camisa do Vasco para essa próxima temporada. Volto a repetir, seria assim muito bom a gente ter ali o nosso cria, né, jogador revelado nas categorias de base de volta ao Vasco da Gama, mas nesse atual momento que o nosso Gigante da Colina vive, impossível a gente ver o Luan vestindo a camisa do Vasco aí para essa próxima
temporada. Muito provável que destino dele, só para avisar, seja aí o Atlético Mineiro. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Agora sim, falar sobre justiça, falar sobre dívidas milionárias que podem pintar aí no Vasco da Gama. É uma situação muito complicada que essa atual gestão pode ter colocado o nosso clube numa situação até mesmo mais difícil do que já estamos atualmente. Então, vamos seguir. Antes de falar sobre isso, gostaria de falar aqui sobre o adiamento da partida entre Vasco e Flamengo. Ainda corre, ainda tem polêmica relacionada aí a esse jogo. O Flamengo pediu adiamento sem motivo, sem justificativa alguma do jogo que era para acontecer na quarta para quinta-feira e a Ferj aceitou. E hoje pela parte da manhã o Jorge Salgado conversou ali com o mandatário da Ferj, que se chama Rubens Lopes. E segundo notícias, o mandatário falou o seguinte, disse que foi uma decisão dele e não deu explicações sobre o motivo de não ter buscado o Vasco para ter o aval da alteração. Ou seja, segundo o mandatário, que é a pessoa que representa a Ferj, ele quis mudar a data da partida simplesmente porque ele quis. Não tem motivos, não tem explicações. O Flamengo pediu e ele acatou as regras do Flamengo e quis, por conta própria, mudar as datas. E sabe o que o Jorge Salgado fez? Simplesmente abaixou a cabeça e aceitou a situação. Então, definitivamente é uma situação muito complicada. O Vasco definitivamente abaixando a cabeça, cumprindo ordens aí do Flamengo, da Ferj, da Federação. Algo que nunca existiu na história do nosso clube. E é duro falar essa frase, muitos vascaínos ficam até revoltados quando se fala sobre isso, né? Mas caso o Eurico tivesse vivo, a gente sabe muito bem que isso jamais iria acontecer, né? O Flamengo mandar no adiamento da partida e simplesmente a diretoria do Vasco abaixar a cabeça, aceitar, acatar a ordem do Flamengo e da Ferj e jogar em outro dia, porque o nosso maior rival quer jogar. O Eurico fez muito mal pelo Vasco, a gente sabe disso ao longo dos anos, que muitas situações complicadas envolvendo o nome dele aconteceu, coisas boas e coisas ruins, mas a gente sabe também que caso ele tivesse vivo, duvido que a situação iria estar acontecendo dentro do clube. O Osório também, mais uma vez, se posicionou com relação a isso. O vice-presidente do Vasco da Gama falou o seguinte: o que se passou foi um desrespeito ao Vasco e ao Campeonato Carioca. A Ferj mudou a data do jogo contra o Flamengo sem consultar o Vasco. É inacreditável a subserviência que se tem na Ferj aos desejos do nosso rival. Isso é inaceitável. De fato, sem dúvida nenhuma, é sim inaceitável essa situação. É muito triste ver o que o Vasco está fazendo, ver o parâmetro, ver o destino que o nosso clube está levando e simplesmente abaixar a cabeça ali e aceitar tudo que as pessoas mandam, tudo que os rivais mandam com o nosso clube. As pessoas de dentro do Vasco não têm voz ativa e força nenhuma para impor da justiça os desejos do Vasco da Gama. Porém é impressionante, né, que ao mesmo tempo que não tem poder nenhum e força nenhuma para determinar aí e ter força dentro das federações, principalmente aqui do Rio de Janeiro, e também com relação ao que aconteceu ali na última temporada no VAR, naquela polêmica que envolvia a arbitragem, não a força no Vasco, mas em outros quesitos também. Essa atual diretoria tem muita força sim para algumas coisas fora do clube. É uma situação muito complicada, uma situação muito difícil que envolve o nosso clube. A gente está vendo uma perda de representatividade enorme dentro do Vasco da Gama. Simplesmente o rival quer mudar o dia do jogo e consegue mudar. Os nossos dirigentes abaixam a cabeça para isso. É claro, falou aqui o Carlos Roberto Osório que é ali uma decisão errada, que é inaceitável, mas vai aceitar. O Vasco vai entrar na quarta-feira? Vai entrar em campo e esperar o Flamengo dentro do Maracanã? Acredito que não vá. Será que o Vasco quinta-feira não vai nem para a partida para tentar ali de certa forma bater de frente? Acredito que também não vá. Acredito que o Vasco vai quinta-feira para a partida, baixar a cabeça e simplesmente jogar como se nada tivesse acontecido. Então é sim uma situação complicada, é sim uma rivalidade que vem sendo totalmente dominada pelo nosso adversário dentro e fora de campo, e a falta de respeito com o torcedor infelizmente só aumenta. E tem um vídeo muito bom do Rica Perrone, que é um jornalista aí que fala sobre esporte, fala sobre futebol. Eu joguei ele lá no meu Instagram tá aparecendo aqui embaixo para vocês, então vai lá dar uma olhada no vídeo dele, um vídeo sensacional, que ele falou tudo realmente que tinha que ser falado. Então depois corre lá, passa lá no Instagram, dá uma olhada e aproveita e segue lá a página para que eu possa chegar aos 1000 inscritos. Mas vamos seguir, né, rapaziada, e para finalizar o vídeo, explicar sobre essa polêmica envolvendo a Justiça, Ministério Público do nosso gigante da colina. O que acontece? Aqui no meio do ano não, mas por volta ali dos meses de fevereiro, março, o Vasco demitiu 186 funcionários do nada, em massa. A diretoria atual resolveu demitir os 186 funcionários, segundo eles, para aliviar a folha salarial do Vasco da Gama. Porém, enquanto eles acreditavam que iria ser fácil, iria demitir
pagar os salários atrasados e pronto. Não foi dessa maneira, porque, é claro, não deveria ser. Tem uma lei a ser cumprida, tem uma regra. Se dentro do Vasco não tem regra, na justiça existe regra. E quando você demite um funcionário, uma rescisão, uma multa contratual tem que ser paga. E o Vasco esqueceu disso. E o que acontece? O sindicato dos trabalhadores, de forma correta, honesta, trabalhador principalmente vascaíno, que ajuda, né, que trabalha dentro do clube, tem que brigar sim pelos seus direitos. E o sindicato reclamou, falou o seguinte, disse que o Vasco não pagou nada dos demitidos relacionados ali à multa, falou que ignorou o FGTS desde 2018, ou seja, os funcionários não são pagos pelo seu FGTS desde 2018, e ainda mais, o Vasco aí propôs, aliás, o sindicato propôs que seriam pagos ali esse pagamento todo, né, essa multa toda em 303 parcelas. 303 parcelas. Vocês sabem o que é isso? É um absurdo que está acontecendo dentro do Vasco. São anos e anos para pagar uma dívida que muito provavelmente eles nem vão receber, porque 303 vai muito mais do que 10 anos recebendo esse valor. Então, definitivamente uma situação muito complicada. E o Vasco propôs aí esse pagamento, propôs que essas coisas acontecerem e ainda mais, foi além o Vasco, né? Propôs esse pagamento das dívidas com um acordo menor do que era realmente o que deve ser pago para cada funcionário e iria quitar, segundo notícia, até o ano de 2023. Porém, rapaziada, ali é claro, os funcionários e o sindicato não aceitou essa proposta feita pelo Vasco da Gama. Uma enxurrada de ações podem vir contra o Vasco da Gama relacionados ali à falta de pagamento aos funcionários e ainda mais. O Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho praticamente, entrou ali com uma ação contra o Vasco e pediu a anulação das 186 demissões. Ou seja, os 186 funcionários que foram demitidos podem voltar a trabalhar dentro do Vasco aí nos próximos dias, porque o Ministério Público agora entrou na jogada. E além, né, desses funcionários poderem ter a volta ao Vasco da Gama com consentimento do clube, porque não tem muito o que fazer, uma enxurrada de dívida trabalhista pode surgir. Ou seja, a asfixia financeira dentro do Vasco só aumenta. Volto a repetir, essa gestão não tem culpa de tudo o que está acontecendo. Isso passa sim por grande culpa pelo Alexandre Campelo, mas era no mínimo para o Jorge Salgado e companhia ter chego com um investimento, com uma carta de dinheiro, com uma carta ali de dinheiro mesmo, empréstimo, não sei, algo do tipo empréstimo confiável, porque isso existe dentro do futebol, que sanasse essas dívidas a curto prazo, porque definitivamente a asfixia financeira do Vasco está enorme e caso nada seja feito, rapaziada, vai ser difícil da gente sair dessa situação. É triste o momento do nosso clube e mais triste ainda é ver que não tem luz no fim do túnel, tá tudo escuro e o torcedor vascaíno se preocupa muito com o que pode acontecer futuramente. Mas esse foi o vídeo, rapaziada, se você curtiu, vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo e que a nossa família possa crescer cada vez mais, tranquilo? Muito obrigado, vamos que vamos, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de Telegram, Instagram, Facebook, WhatsApp e muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas!